Quando você anda pela sua cidade, você repara os cantinhos que ela possui e a história dela? Pois é, toda cidade tem vários cantinhos com várias histórias. Nesse vídeo eu venho te convidar para conhecer a história da minha cidade. Bem-vindo a Belo Horizonte! A cidade de Belo Horizonte foi construída apenas no ano de 1897. Mas essa região onde está BH foi ocupada anteriormente, no século XVIII. No século XVIII foi descoberto ouro aqui em Minas Gerais. E aí, por isso, surgiram várias cidades para o abastecimento da região mineradora. Surgiu aqui o Arraial do Curral del Rei, uma cidade muito pequenininha, não tinha nem 2.000 habitantes, baseada na agricultura para o abastecimento da região. Mas a história dessa cidade vai mudar completamente com a proclamação da República. No ano de 1889 foi proclamada a República no Brasil. Esse novo governo tinha acabado de destituir a monarquia, decidiu, portanto, criar novos símbolos nacionais mais adequados ao governo republicano, tirando os valores monárquicos. Para isso, foi criada uma nova bandeira para o Brasil, um novo hino, e essa ideia de valorizar simbolicamente a República chega também aqui em Minas Gerais. Nessa época, a capital do estado era Ouro Preto, e Ouro Preto era uma cidade que lembrava muito a arquitetura colonial, a arquitetura do Império e também esses valores monárquicos. Portanto, os republicanos mineiros tiveram uma ideia: vamos mudar a capital do estado e criar uma cidade que tivesse os valores republicanos na sua arquitetura. Várias cidades foram cotadas para ser a nova capital de Minas Gerais. Dentre elas, Barbacena, Juiz de Fora, Várzea do Marçal, mas escolheram aqui onde tinha o Arraial do Curral del Rei. A escolha dessa região, na verdade, foi uma estratégia para tentar fazer com que o projeto da mudança da capital desse errado. A lei que mudava a capital previa que se em 3 anos a capital não ficasse pronta, ela voltaria a ser Ouro Preto definitivamente. Obviamente, os ouropretanos não queriam perder a sede do estado e votaram no Arraial do Curral del Rei, pensando que a construção daria errado. Para construir a nova capital, foi contratada uma comissão construtora chefiada pelo engenheiro Arão Reis. A ideia era projetar uma cidade que tivesse o mais moderno da engenharia da época e que na sua planta tivesse os valores republicanos. Naquela época da construção da cidade de Belo Horizonte, a engenharia era muito influenciada pelo positivismo e pelo cartesianismo. Por isso, a planta da cidade foi estruturada dessa forma: construir uma avenida para circular a cidade, a Avenida do Contorno, e dentro dessa avenida as ruas formariam quarteirões quadrados que seriam cortados por avenidas muito largas. A ideia era transformar a cidade numa cidade moderna, com um grande fluxo de pessoas, de atividades comerciais, para ser a capital da modernidade. Além de símbolo da modernidade, Belo Horizonte também deveria simbolizar o novo governo, a República. E essa simbologia foi introduzida na planta da cidade, dando nome a rua, a praças, e um dos exemplos mais famosos disso que a gente tem são as ruas aqui do centro de BH. Essas ruas seguem o padrão dos estados brasileiros e na sua ordem. Por exemplo, a gente tem a sequência: Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Todos os estados brasileiros são nomes de rua aqui em BH, mas a gente tem algumas exceções. Os estados que também são nomes de rios ganharam avenidas, por exemplo, a Avenida Paraná e a Avenida Amazonas. E aí, nesse caso, a rua que deveria ter o nome desses estados ganharam as capitais. Por isso a gente tem uma rua Curitiba e uma rua Manaus. Além do nome dos estados, outros símbolos republicanos vão ser colocados nas ruas da cidade. Por exemplo, o bairro de Lourdes. Nas ruas do bairro de Lourdes foram colocados os nomes dos Inconfidentes Mineiros, um movimento republicano que acontece no período colonial brasileiro. Um dos exemplos é a rua Cláudio Manuel da Costa e a Tomás Gonzaga. Aqui onde a gente está, na Avenida João Pinheiro, também foi estruturada uma grande simbologia da República. A avenida nascia na Praça da República e naquela época ela chamava Avenida da Liberdade, que a gente subindo dava lá no finalzinho da Praça da Liberdade. A ideia é que a República levasse as pessoas até a liberdade.
Com o passar dos anos, a cidade de Belo Horizonte se expandiu e cresceu muito, saindo muito além dos limites da contorno. A planta original previa que o espaço urbano da cidade ficaria ali, nos limites da contorno. E fora da contorno seriam construídas áreas de abastecimento para essa cidade. Mas a população foi se expandindo e esses espaços urbanos tomaram várias regiões da cidade, muito além da contorno. Como o caso daqui, a região da Pampulha, um dos principais cartões postais da cidade. Esse vídeo contou um pouquinho da história da cidade. E aqui no canal a gente vai falar ainda sobre Belo Horizonte. Eu espero que você acompanhe essa história comigo.